Que bom ter você aqui comigo. Conforme anunciado, eu começo hoje uma série de estudos aqui com o nome Venha Estudar a Bíblia Comigo. O meu intuito é te ajudar a entender o texto, a extrair lições. Como pastor há um tempo, eu amo a palavra, eu amo fazer estudo, eu amo transmitir a mensagem do Senhor, e eu tenho percebido que as pessoas têm dificuldade em entender o texto. Às vezes eles querem conhecer a Bíblia, eles querem entender o capítulo, mas não sabe por onde, não sabe por onde começar, não sabe o que fazer. Aí Deus me deu essa direção para vir aqui passo por passo, da maneira que eu faço, para te ajudar. Então a gente vai começar do zero um texto e eu quero te mostrar aqui lições, ferramentas, como que a gente chega no texto e como que a gente faz para iniciar do zero e extrair algumas lições. Conforme eu coloquei no Instagram, o texto escolhido foi 2 Reis, capítulo 4, mas hoje eu quero ler com você só o verso 1 e o verso 2. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe ser escravos. E Eliseu lhe perguntou: que hei de te fazer? Dize-me, o que é que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. É um texto muito conhecido, e a gente corre até o risco de pegar um texto conhecido e já achar que sabe tudo dele. Não, desconsidera isso. Quando você for estudar um texto, isso aqui é o básico do básico. Primeiro você tem que orar. Você tem que pedir a Deus para iluminar os seus olhos, porque você está diante de um texto sagrado. Segunda coisa, leia o texto. Quantas vezes, pastor? 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30 vezes, mas leia o texto. Terceira coisa, leia em outras traduções. Com o tempo, eu vou te ensinar aqui também como que você usa as outras traduções que da Bíblia, mas a princípio aqui é só o básico. Mas vamos extrair agora 3 lições, como que a gente começa um texto do zero. Quando você escolhe um texto, você nunca começa, você guarda isso, nunca começa do capítulo que você escolheu. Nunca. Como assim, pastor? Porque tudo na vida tem um contexto. Tudo na vida tem um motivo. O texto que você escolheu, ele não está aqui à toa, ele não apareceu aqui por acaso. Não. O Espírito Santo iluminou alguém, inspirou alguém para esse texto estar aqui. Então você, no mínimo, tem que fazer 2 coisas. Você tem que descobrir o contexto do livro e o contexto recente. Como assim, pastor? Vou te explicar. O contexto do livro, você vai saber o que levou o escritor a escrever esse livro, essa carta. Enfim, tem um motivo, tem um porquê. E é bom você ter uma boa Bíblia de estudo e um comentário bíblico que ele vai te ajudar a entender o contexto do livro. E já que nós escolhemos 2 Reis, qual que é o contexto desse livro? O escritor, o objetivo dele é relatar, um dos motivos é relatar a decadência desse povo, a decadência do povo de Israel, o que levou o povo da promessa a ser levado como cativo. Então, quando você lê esse livro, tanto que o primeiro livro quanto o segundo, você vai ver constantemente os reis falhando, os homens se afastando da promessa do Senhor, os homens adorando a outros deuses, e o Senhor sempre levantando os seus profetas para alertar, até que chegou uma hora que o povo não quis se voltar dos seus pecados, veio o cativeiro. Então esse é o motivo do livro Os Reis. Então sempre leia com essa ótica. E o que nós podemos aprender no contexto do livro dos Reis? Qual que é o objetivo? O povo perdeu o templo, o povo perdeu a terra, o povo perdeu muitas coisas, mas eles não perderam a promessa de Deus. Então, qual que é o contexto do livro dos Reis? Esse povo perdeu terra, esse povo perdeu o templo,
Esse povo perdeu o patrimônio, mas eles não perderam a promessa de Deus. Olha quando você entende o contexto, olha como que fica bem mais fácil de você entender o livro. Vou te dar um exemplo. Quando você for ler o Evangelho de João, qual que é o intuito de João? É um evangelho apologético. Ele está combatendo no seu evangelho uma crença da época a qual eles estavam duvidando da divindade de Jesus. Então, tudo que João escreve é para comprovar que Jesus é o próprio Deus encarnado. Enfim, então, quando você for ler um texto, a primeira coisa, veja o contexto do livro. O que levou o autor a escrever? A segunda coisa agora, repare que eu nem cheguei no texto ainda. Uma vez que eu descobri o contexto do livro, qual que é o segundo passo? O contexto recente, aquilo que está antes. Porque, você sabe disso, a Bíblia, originalmente falando, ela não foi dividida por capítulos e versículos. Isso aconteceu de uns anos para cá. Um francês, acho que é Roberto Stephanus, ele teve uma ideia de dividir a Bíblia por capítulos e versículos para nos ajudar. Ajudou para um lado e piorou para o outro. Por quê? Muitas vezes você acha que o capítulo que você está lendo, que a história que você está lendo, começa ali, no capítulo. Não. Muitas vezes é uma sequência. Então você tem que ler o que vem antes, a história que vem antes, porque a Bíblia se encaixa. E qual que é o contexto do capítulo 4 de 2 Reis? Se você for ler os capítulos anteriores, Israel estava tomado por uma idolatria, o povo adorando a outros deuses, inclusive a Baal, e o Senhor levantou as suas vozes, os seus profetas. Havia uma escola de profetas. Qual é o objetivo? Em uma terra corrompida, Deus sempre levanta as suas vozes. Olha que aplicação. Deus sempre levanta os seus remanescentes. E o que isso tem a ver com o capítulo que nós estamos vendo? Porque aqui vai dizer que uma mulher, ela era esposa de um dos discípulos dos profetas. Olha como fica fácil agora. Bom, então eu te ensinei 2 princípios hoje. Lê o contexto do livro e o contexto recente. Eu quero te ensinar o último princípio aqui hoje. Quando você for ler um texto, estudar um texto, procure aqui o personagem e qual o problema que ele está enfrentando. Vai te ajudar a entender o texto. Então, quando nós que chegamos aqui, está na cara, ó, certa mulher. A Bíblia vai dar agora algumas informações sobre ela. Viúva, endividada, perdendo seus filhos por não poder pagar a dívida. Então aqui já tem uma informação para nós. Uma mulher enfrentando vários problemas. Só que aqui tem um detalhe, diz que ela era esposa de um dos discípulos do profeta. O que é que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que ela servia a Deus. Quer dizer que ela temia o Senhor. Pastor, mas ela temia o Senhor, estava enfrentando esse monte de problemas? Sim. E aqui a gente aprende o último princípio, a última aplicação. Servir a Deus não me deixa imune às lutas. Olha que aplicação. Eu só estou te explicando e Deus já me deu uma palavra aqui. Servir a Deus não me isenta dos problemas, porque Deus nunca me prometeu ausência de problema. Deus prometeu companhia. Eu espero que nesse início aqui, tem muita coisa aqui pela frente, no nosso próximo estudo, eu vou te ensinar mais 2 ferramentas. Se você continuar lendo, vai dizer que ela vai procurar a pessoa certa e Eliseu vai fazer para ela 2 perguntas. E o que nós iremos aprender aqui? Na próxima aula eu te espero. Muito obrigado. Me ajude a compartilhar. Então, a partir de hoje, quando você for estudar um texto, siga esses passos que eu te falei aqui e peça a Deus para te ajudar. Vai dar certo. Um abraço, Deus te abençoe.